Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Samuel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo review da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Dessa vez, o episódio 12. Um episódio que, em sua essência, não parece que teve nada demais, só que aconteceram várias pequenas coisinhas neles que podem virar grandes coisas no decorrer da temporada, então ainda vale a pena serem ditas. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O episódio começa com o Nanami começando um pequeno monólogo mental enquanto ele acha os corpos dos assistentes dos feiticeiros. Vocês sabem, né? Aquele povo de terno que fica auxiliando os feiticeiros. E a gente viu no começo do arco de Shibuya que o Geto tinha deixado um mestre de maldições responsável por, dar cabo desse povo para os feiticeiros ficarem sem comunicação. E agora a gente viu que o Nanami já achou um dos corpos, o corpo daquele cara de óculos, que agora eu lembrei o nome dele é Sandy. Nesse vídeo, a meta é lembrar o nome dos personagens, porque na última review eu não lembrava o nome de ninguém, mas hoje eu vou estar lembrando o nome do povo. Vocês vão ver. Aí depois disso nós cortamos pro Itadori e pro Megumi mais uma vez. Como eu tinha dito, eles conseguiram derrotar o velho Maromba naquela batalha que eles tiveram no episódio anterior. Aí nós vemos eles quebrarem um dos pregos que erguia as várias barreiras que estavam em Shibuya. Eles conseguiram quebrar o prego que impedia que os feiticeiros andassem livremente por Shibuya. Uma coisa que deixou o Yuji levemente confuso, porque tipo, ele achou que eles tinham destruído os 3 pregos. Então ele achou que as 3 barreiras que estavam, uma que impedia os feiticeiros, a outra que impedia as pessoas comuns de fugirem e a outra que protegia o Gojo, seriam quebradas. Só que isso não aconteceu, só foi quebrado uma. Então o Megumi concluiu que provavelmente os outros 2 pregos que eles tinham quebrado anteriormente eram falsos. Então eles decidiram reagrupar com o veterano deles pra saber o que eles iam fazer agora. Inclusive, eu descobri finalmente qual era o nome daquele veterano, o feiticeiro mascarado. O nome dele é Ino. E lembra que eu disse que ele tava apanhando do pai do Megumi no último episódio? Então, eles conseguiram achar o corpo do cara, tipo, corpo entre aspas, né? Porque ele não morreu. Depois daquela sequência de socos, ele não morreu, mas o pai do Megumi jogou ele da Shibuya Tower e o Megumi e o Itadori tiveram que resgatar. Inclusive, foco na cara de tristeza do Itadori quando ele viu o Ino naquele estado, tipo, que ele tava num estado péssimo. Eu acho muito importante falar isso porque diz muito do psicológico do Itadori nesse momento. Ele não gosta, ele não gosta de ver as pessoas que ele está criando laços se ferirem desse jeito. E eu quero falar sobre isso porque, cara, isso ainda vai acontecer muito nesse arco. Então, forças para o pequeno Itadori. Falando agora dos mestres de maldições que estão na Shibuya Tower, vocês lembram que aquela velha tinha usado um feitiço de meio que necromancia para trazer o corpo do pai da Megumi de volta. Então, aparentemente esse tiro saiu um pouquinho só pela culatra, porque, em tese, era pro feitiço dela só trazer o corpo da pessoa, aí o sobrinho dela controlava, né? Pra não correr o risco da pessoa ressuscitar de verdade. Só que, de alguma forma que a gente não entende, não foi só o corpo do pai do Megumi que voltou. Nada, a alma dele voltou também e assumiu o controle do corpo, ou seja, do neto dela, que antes estava controlando o corpo do cara. Se a alma do neto dela não estava mais lá, então assim, o homem, em tese, ressuscitou. O pai do Megumi está de volta, real oficial. E isso é mais um agravante de perigo para essa situação do arco de Shibuya. Porque assim, esse homem, eu não sei se vocês lembram, mas ele é um assassino de feiticeiros. E ele está cercado de feiticeiros, seja feiticeiro de jutsu ou seja mestre de maldição. Então ele vai gerar um caos absurdo e ele não tem ideia do que tá acontecendo. Então, tipo, meu Deus, só vai ser um pandemônio. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser o reencontro do Megumi com o pai dele. Porque, nesse momento, quando eles viram a situação, o Megumi achou melhor eles agirem com mais cautela. Então, o Yuji foi pra estação tentar ajudar os outros feiticeiros, já que agora eles podem entrar na estação de Shibuya. Então o Yuji se dirigiu pra lá e o Megumi ficou pra ver o que estava acontecendo. Além disso, também aconteceu uma coisa meio interessante, meio estranha nesse episódio. Vocês lembram que a Mei Mei ficou lutando com um mestre de maldições lá na estação do trem, né? Antes de entrar na estação de Shibuya, pra poder o Yuji conseguir chegar em Shibuya e avisar o povo da situação do Gojo. Então,
Nesse episódio, ela já derrotou o feiticeiro e ela encontrou o Geto. Ela esbarrou com o Geto. E ela disse uma coisa pequenininha que eu achei muito estranha, que tipo, ela viu o Geto, aí ela pensou... A primeira coisa que ela pensou foi tipo, será que o Geto e o Satoru estavam trabalhando nisso juntos esse tempo todo? Quando ela disse isso, eu fiquei assim, amada, de onde veio essa desconfiança? Tipo, por que esse assunto chegou? Ela primeiro questionou como é que o Geto tava vivo, aí depois ela falou isso, mas eu não entendi. Por quê, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tipo, tá, eles eram amigos de infância, mas aí você achar que eles fizeram todo aquele plano juntos? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tá bom que depois ela descartou esse pensamento, porque, tipo, o Gojo poderia provavelmente destruir o Japão inteiro sozinho. Mas esse questionamento me deixou encucado por conta de alguns futuros acontecimentos, que eu não vou falar aqui, porque aí é um spoiler, talvez, da próxima temporada. Então, bico calado. Mas eu achei muito estranho ela ter levantado essa questão. Além disso, nós também tivemos um pequeno destaque na Nobara, pequeno mesmo, porque, tipo, ela e a Maki estavam na estação, aí elas descobriram que os auxiliares estavam sendo mortos por aquele mestre de maldições que tem a espada com a mão, sabe? Aquele de cabo de cavalo da primeira temporada? Então, era esse homem que estava matando os assistentes de feiticeiros de Jujutsu. Um homem que, inclusive, assim, é outro vilão que me dá raiva, porque ele é aqueles vilão que mata por prazer. Esse tipo de vilão me dá uma raiva, porque é um prazer sórdido e a minha única vontade é tirar o sorriso daquele vagabundo desgraçado. Perdão, eu me exaltei, porque essa situação realmente é muito revoltante. Mas, enfim, elas descobriram isso, então elas estavam com uma assistente junto com elas, a de cabelo louro. Então a Maki pediu pra Nobara ir tentar proteger ela de alguma forma, enquanto ela cuidava dos humanos transfigurados que estavam lá no local em que elas estavam. Mas só que aí no meio da fuga, adivinha com quem que elas topam? Isso mesmo, com o mestre de maldições que está matando todo mundo. Ó, que lindo, não é mesmo? Então a Nobara começa uma batalha contra ele. Uma batalha muito bem coreografada, diga-se de passagem. Eu tô ficando muito impressionado. Tem muita gente que tá reclamando da animação da segunda temporada de Jujutsu. Só que eu, assim, rolou um pouco de estranhamento, porque a primeira temporada de Jujutsu, ela é muito única, e uma das coisas que a fazem únicas é a animação. Agora eu achei que ela ficou um pouquinho genérica, mas mesmo assim, parece que as batalhas estão mais fluidas, sabe? A fluidez tá muito maior. Não que a primeira temporada não tivesse batalhas fluidas também, mas nessa aqui parece que só melhorou. Então eu nem acho que a animação tá tão ruim assim, diga na minha opinião. Mas esse sou eu, Samuel. Você pode ter a opinião que você quiser. Só que mesmo assim não adiantou muito. Elas tramaram um pequeno plano de fuga, só que a gente descobriu que aquela espada que tem uma mão não é só pra estética. Não, ela é uma mão real, viva. Então, enquanto a Nobara e ele lutavam, a mão perseguiu a assistente que tava com a Nobara. Então a Nobara teve que ir lá ajudar ela, mas o homem impediu. A espada impediu, na verdade. Deu um socão na Nobara tão forte que a menina ficou surda. Inclusive, esse momento me deixou muito preocupada porque eu recebi um spoiler de uma coisa que eu não vou contar aqui, que vai acontecer com a Nobara, mas... Então aquele momento me deixou muito preocupado, só que graças a Deus não aconteceu nada de grave, quer dizer, nada de grave, uma coisa grave aconteceu, né? A menina ficou surda com um soco. E o cara conseguiu infligir golpes na assistente. E aquela assistente, eu tenho certeza que ela perdeu o movimento das pernas, porque aquele golpe que o cara deu foi bem na cintura. Se ele tiver dado um golpe certeiro, foi bem na... Como é que é o nome? Meu Deus, como é que é o nome desse osso que a gente tem aqui atrás? O golpe foi bem na clavícula, então eu acho que aquela mulher deve ter ficado tetraplégica. Eu espero que eu esteja errado. E quando ele estava prestes a desferir um golpe na Nobara, tipo, dar cabo dela, porque ela ainda estava lutando, eu acho impressionante a persistência da Nobara. Ela ainda estava lutando, mesmo zonza, mesmo surda, a menina ainda estava lutando contra o cara, só que no momento de maior desespero, chega quem? Nanami. Que, gente, ele conseguiu pegar assim o corpo do Iji, aquele assistente de óculos, e trazer para dentro de Shibuya. E aí, assim que ele fez isso, ele encontrou o mestre de maldições e foi pra cima. Gente, eu queria dizer uma informação muito importante nesse vídeo, que o Nanami, nesse episódio, estava um tremendo de um gostoso. Mano, aquele homem, meu Deus do céu.
céu! Ele chegando com sangue nos olhos e acabando com o mestre de maldições no soco. Mano, deu um grito silencioso que tipo... Não dá. Ele ficou muito atraente do nada. O Nanami sempre foi atraente, só que sabe... Ai, nesse episódio, às vezes não é nem pelo iPhone. Mas enfim, ele conseguiu derrotar aquele cara, mas ele não matou ele. Aparentemente, o feitiço daquele mestre de maldições deu um jeito de impedir que ele morresse. Aquelas riscos que ele tem na cara não são de enfeite também, não. Aparentemente, eles, tipo, contam as vidas. E sobraram 2 vidas pra ele, depois dos socos do Nanami. Ou seja, o Nanami deu socos tão fortes naquele homem que ele matou basicamente ele várias vezes, enquanto fazia um interrogatório, porque o Nanami ainda tava nessa. Ele ficava perguntando, tipo, onde estão o endereço dos seus amigos e aliados? E o cara respondia, toda vez que o cara dizia não, ele dizia só, gente, ai, juro, o Nanami nesse episódio foi um gay panic lascado que eu tive com ele. Mas enfim, depois daquela luta, de tudo ter se acalmado, ele informou a Nobara e a assistente a situação atual de Shibuya, né? Que elas ainda não sabiam, a Nobara, a Maki, aquela mulher. Elas não sabiam porque elas estavam no subsolo, então elas não ouviram o berro do Yuji. Então ele informou que o Gojo tinha sido selado. Ele pediu pra Nobara ficar lá esperando, porque a missão chegou num nível que só feiticeiros 1 pra cima poderiam lidar. Então, né, coitada das meninas, tiveram que ficar lá. E pra finalizar o episódio, nós tivemos o encontro do Itadori com o Choso, que, se você não lembra, é o irmão daquelas 2 maldições que ele e a Nobara eliminaram no finalzinho da primeira temporada. O Choso é o aliado do Geto que tá querendo a vingança do Itadori por conta daquele acontecimento. E no final desse episódio eles finalmente se encontraram. Inclusive o Choso também ficou muito bonito nesse frame. Eu não sei, a quantidade de homens bonitos nesse episódio por metro quadrado tava muito grande. Só que aí o episódio acabou justamente quando ele e o Itadori se encontraram. E ele já ficou com sangue nos olhos, querendo matar o Itadori, né? Lasque-se o Sukuna dentro dele. Realmente, assim, ninguém mais tá se importando. Graças a Deus, porque eu tenho muito medo do Sukuna, cara. Eu sinto que ele vai fazer alguma coisa muito ruim. Muito ruim. E eu tô com medo real dele. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E curtam esse vídeo pra gerar mais engajamento a ele. Além de me seguir nas minhas outras redes sociais que estarão linkadas aqui na descrição. Ativem o sininho nas notificações para vocês saberem toda vez que eu postar as reviews aqui de Jujutsu. Elas estão saindo todo sábado. É isso! Eu vejo vocês na próxima. Bye bye!